Deus, Ele se encarrega do milagre. Nós precisamos ouvir, crer e andar em passos de fé, nos mover em fé. Como Ele vai fazer? É responsabilidade de Deus. Como Ele vai fazer? Cabe a Ele, compete a Ele. Mas a nós, aleluia, precisamos abraçar esta palavra, Surianda Lamaias. O que o Senhor tem te falado, meu amado, nesses dias? O que o Senhor tem te prometido? O que Ele tem testificado no teu coração? Aleluia, Ele é fiel. Ele é fiel. Amém, igreja? Podei vos assentar. Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus. É uma grande alegria, o privilégio de estar compartilhando a palavra do Senhor nesta noite. Uma noite de curas e milagres. A você que nos acompanha pela nossa live. Abra o seu coração, Deus tem uma palavra. Deus, Ele sempre ministra em nós. Deus sempre tem falado. E eu quero compartilhar um pouquinho das revelações, daquilo que eu tenho vivenciado, experimentado na presença do nosso Deus. E eu quero compartilhar uma palavra para o seu coração que está lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 1 a 7. Você conhece esta palavra? Aleluia. Você que pode, acompanhe comigo. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Amém. Glória a Deus. Quero compartilhar algo sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra, sobre a palavra do Senhor. Você conhece este texto, talvez já ouviu tantas ministrações sobre a pesca milagrosa, sobre a pesca maravilhosa, mas a palavra, ela sempre se renova e traz sempre algo fresco do trono de Deus. Você conhece o texto aqui que nós acabamos de ler. Jesus, ele estava habitando na cidade ali de Cafarnaum, na Galileia, quando ele se pôs próximo ao lago ali de Genezaré, também conhecido como o Mar da Galileia. Ali era uma grande fonte de água doce, era repleto de peixes, havia muitas tilápias naquela localidade. E ali foi o cenário da pesca milagrosa, da pesca maravilhosa. E também foi o encontro de Jesus com os seus futuros apóstolos, aqueles que iam ser pescadores de homens, ganhadores de homens, de almas. E este local na Bíblia é extremamente importante porque no ministério de Jesus ele realizou muitos milagres e muitos sinais e maravilhas, como andar sobre as águas e quando Jesus também acalmou a tempestade. Jesus já havia feito muitos milagres ali naquela região, de sorte que a sua fama corria por toda a região. Era notório, Jesus tinha uma fama e isso se alastrava, ele era conhecido. E isso atraía as pessoas, atraía as multidões para que pudessem se achegar até Jesus e ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos. Aleluia!
Este texto em Lucas nos remete à primeira pesca. Aleluia! A primeira pesca entre Jesus e os pescadores, Simão Pedro, quando nós falamos aqui em Pedro, é Simão Pedro, Tiago e João e todos aqueles a que Jesus ali chamaria, né, para ser pescadores de homens. A palavra nos fala que houve ali uma pescaria, uma longa noite de pescaria, um trabalho árduo, mas porém nada conseguiram apanhar nas suas redes, sem resultado nenhum, sem êxito, sem sucesso. Mas nós entendemos que pescadores como estes homens, eles eram experientes e talentosos, eles eram capacitados, eles conheciam, vamos dizer assim, a arte de pescar. Eles tinham ali as suas estratégias de pescaria. Aliás, por quê? Isso era o trabalho, era o ofício deles, para que eles pudessem ali ter o seu sustento, a sua renda, o seu ganha-pão para sustentar as suas famílias. Eles ali dominavam e conheciam todas as técnicas, desde como pescar, onde pescar, todo o conhecimento sobre o assunto. Também qual que era o horário mais apropriado e propício para a pesca, para a pescaria. Eu estava pesquisando à noite, na madrugada, é o horário mais indicado ali, mais favorável, porque os peixes ficam, né, mais vulneráveis. Então esses homens, eles sabiam de tudo isso, mas estava ali sobre a vida deles uma frustração por uma noite inteira de trabalho mal sucedido, sem sucesso, sem trazer peixes para casa, sem ali poder estar comercializando ali tudo aquilo que era fruto do seu trabalho. Eles retornaram da pescaria de mãos vazias. O que eles estavam sentindo? Eles foram acometidos de cansaço, sono, tristeza. Naquelas redes só traziam galhos, folhas de galhos, de árvores, de plantas. Mas a palavra nos diz que, no verso 1, que Jesus, ele estava ali diante das multidões que o comprimiam, que o apertavam, porque queriam ouvir os seus ensinamentos. Aleluia! Queriam ouvir. E o público que acompanhava Jesus eram aquelas pessoas, né, que eram discriminadas pela sociedade. Eram talvez ali, tinha mulheres pescadores, mulheres de pescadores, publicanos, pessoas talvez consideradas impuras pela lei, pelos judeus. Pessoas que não tinham a possibilidade de estar numa sinagoga, de estar ouvindo ali uma palavra de Jesus por causa de alguma enfermidade física, algo que, né, cometia o seu físico, leprosos, paralíticos, mas para Jesus não havia discriminação nenhuma. Aleluia! A mensagem de Jesus, o evangelho das boas novas, inclusiva para todos aqueles que querem ser transformados, que querem receber esta nova vida, que é a palavra de Deus, é chegado o reino de Deus. Jesus Cristo, ele se manifestou em carne nesta terra para destruir as obras do diabo, para trazer a mensagem, as boas novas de Deus Pai. Aleluia! Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, com curas, milagres, sinais e maravilhas, meus amados. Eu creio que aonde Jesus estava, havia um mover muito grande, porque o próprio Jesus, sendo filho de Deus, ele veio para cumprir a sua missão, o seu chamado. E a palavra segue dizendo no verso 2, que esses pescadores, eles chegaram esgotados, eles chegaram frustrados, eles chegaram desanimados. Talvez você pode imaginar essa cena. E ali, de cabisbaixos, eu creio, eles começaram a lavar suas redes. Era notório que a pescaria havia acabado e tinha sido um fracasso. Isso pode nos dar o entendimento, um sentimento de desistência, de desânimo, mas a palavra nos relata no verso 3 que Jesus estava ali observando, Jesus estava ali vendo toda esta situação, esta cena, e Jesus sobe no barco de Pedro, ele pede o barco de Pedro emprestado, e
E ele sugere que se afastem um pouco ali da terra, entrando no começo da margem, ali em águas rasas. E o que a palavra nos diz? Que Jesus usou aquele um barco como um púlpito. Ele usou ali como um altar para estar levando, ministrando a palavra, para estar ensinando, para estar ali contando parábolas a todo aquele público, aquelas multidões. Ele comparava o evangelho, as coisas cotidianas, da rotina, daquelas pessoas naquela época, daquilo que eles viviam, daquilo que eles tinham suas experiências. Eles estavam ali ouvindo Jesus atentamente. A autoridade, a unção, aquilo que Jesus, quando decide estar no lugar, sempre há um propósito. Aonde Jesus está, a mudança, a transformação, os milagres, o sobrenatural sempre acontece, mesmo numa situação adversa, numa situação contrária, talvez uma situação de prejuízos ou de perdas. Jesus ensinava as multidões, mas ele também deixava ali profundas lições, ensinamentos, porque ele sabia do propósito. Aqueles homens não somente pescadores, mas seriam futuros discípulos, pescadores de almas, de vidas, ganhadores de almas, aqueles que iam pregar o evangelho, que iriam somar a todas as nações. Por isso que nós estamos aqui hoje, igreja, através da obra de Jesus, daquilo que o Espírito Santo foi liberado no dia de Pentecostes, quando Jesus voltou, foi assunto aos céus, ele voltou para o Pai, mas ele não nos deixou órfãos, ele nos deixou o Espírito Santo do Senhor, e esse mesmo Espírito está dentro de mim e de você, e ele nos capacita a realizarmos as mesmas obras que Jesus realizou. O poder vem de Deus, aleluia, a autoridade de Jesus, e a habilidade vem do Espírito Santo. E hoje, meu amado, minha amada, o Senhor fala para mim e para você, igreja, que Ele tem nos levantado neste lugar. Temos vivido essas verdades, temos recebido da parte de Deus tudo aquilo que somos ministrados, somos gratos pelo mover, pelo agir. Arassuri alamaia asteri arabaia suri andalabás. O que Jesus fez primeiro? Primeiro ele ministrou a palavra, primeiro ele ministrou as vidas, aquilo que é espiritual, alimento espiritual. Ele saciou a fome daquela multidão, a fome que é no Espírito, a fome da palavra. E depois Jesus, ele foi prover o pão, ele foi ali prover a necessidade daqueles homens, aleluia, porque Jesus jamais nos espere de mãos vazias em todas as áreas da nossa vida, a provisão. Jesus, ele sempre nos alimenta, ele sempre acrescenta algo, ele libera algo. Jesus, ele estava instruindo aquela multidão que ouvia atentamente naquela manhã. Temos aprendido neste lugar a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo mais o Senhor ele vai acrescentar. Se eu entendo essas verdades, se eu compreendo, se eu recebo no meu espírito e eu começo a praticar, eu começo a ver, eu começo a usufruir e a tocar, meu amado, porque todas as coisas vêm do espiritual. Tudo é do espiritual, para que venha se concretizar no natural, no nosso material, para que possamos ver e contemplar as maravilhas. No verso 4, Jesus termina de falar, e ele dá uma ordem, ele dá um comando a Simão Pedro: lança-te ao mar alto, lança-te mar adentro, e lançai as vossas redes. O que Simão Pedro pensou quando Jesus falou isso? O que os pescadores ao redor, os demais pescadores, pensaram? Jesus sabe bem pouco de pesca. Jesus, ele não entende talvez deste ramo. Jesus, ele não sabe bem como funciona a arte da pescaria. O que eles pensaram? Não é um bom horário, não é uma boa hora. A madrugada nós já passamos, foi em vão, e agora Jesus dá uma palavra: lançai em alto mar as redes. O receio, o medo, a preocupação de fracassar novamente.
Porque a preocupação destes homens pelo fracasso era grande. E se eu fracassar novamente? E se novamente eu não pescar nada? Era suri alamas, heri aramaya surianda lamas, turianda labas. Meu amado, sob a tua palavra, Jesus está dizendo, sobre a palavra dele, quando Jesus nos ordena, nos manda, nos dirige, nos direciona em algo, nós temos que crer de todo o nosso coração e confiar, lançar fora a dúvida, a preocupação, o medo e crer que Ele é poderoso, porque Ele está à frente, e Ele tem preparado todas as coisas. No verso 5, o próprio Simão Pedro, reconhecendo Jesus como mestre, ele tenta esclarecer, se justificar. Senhor, tentamos a noite inteira e nada pescamos. Jesus, olha bem, em outras palavras, nós somos especialistas em pesca. Conhecemos este mar como ninguém. Sabemos onde existe a maior probabilidade de encontrar cardumes de peixe. E não conseguimos nada. Meu amado Jesus, quando Ele nos dá uma palavra, todo questionamento cai por terra, arassurianda lamas, toda dúvida. Meu amado, se Jesus tem dito algo, creia e confie, aguarde com grande expectativa e fé no seu coração sobre a tua palavra. É Jesus que está falando, é Jesus que está declarando, é Ele que está nos dirigindo. Você pode crer e confiar, Ele não vai te decepcionar, Ele não vai te frustrar. Há um grande diferencial. Sob a tua palavra lançarei as redes. Simão Pedro diz, porque mandas, eu vou lançar as redes, eu vou obedecer, eu vou crer, eu vou confiar. Eu estou vendo tudo contrário, os meus olhos naturais não conseguem talvez visualizar, mas eu creio e eu recebo esta palavra no meu espírito. Eu recebo, igreja, nós recebemos e começamos a declarar com os nossos lábios, e assim nós vemos o manifestar do Espírito Santo de Deus. Pedro, ele reage ali, ele declara em concordância, Mestre, Jesus, sob a tua palavra. Então, sob a tua palavra. Ele creu no improvável, amados. Era improvável. Tudo que eles já tinham passado durante a madrugada, ter uma pescaria milagrosa, maravilhosa. Nós lemos aqui algo que veio a surpreender, a ficar em pasmos diante daquilo que aconteceu. Ele creu no que talvez fosse impossível, contrariando todo o conhecimento humano desses pecadores de anos, de tempos, de experiências, de técnicas, até não levando em consideração as condições da maré, das leis da natureza, de tudo aquilo que envolve. Mas quando eu recebo uma palavra liberada, eu recebo esta palavra, eu declaro com os meus lábios, e agora eu preciso agir em fé. Eu preciso agir em fé, em concordância com Deus e com a sua palavra. Nunca foi sobre o nosso próprio esforço, nunca foi sobre os nossos próprios méritos, sobre as nossas obras, a nossa justiça própria. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre o seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição. Tudo está consumado, é tudo sobre Ele. Você entende, igreja? Entende? Quando nós lançamos as nossas redes, aquilo que a palavra declara, eu posso ter 100% de êxito, de certeza que Deus, Ele está à frente e que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem nos prometido. Meu amado, precisamos ser ousados, termos a coragem, termos em Deus esta ousadia de vivenciar e experimentar tudo aquilo que tem preparado para mim, para você, como filho.
Nós precisamos nos apropriar de quem somos em Cristo Jesus, quem somos filhos e herdeiros. Se nós somos justificados, nenhuma condenação há, nenhuma palavra de acusação há sobre nós. E isso nós cremos, confessamos, agrada a Deus. E nós podemos ver agora Pedro lançando novamente as redes. Ele lança novamente as redes pela palavra liberada. Eu preciso perseverar. Eu preciso ter persistência. Eu tenho que dar crédito à palavra de Deus. Isso é profético, meu amado. Isso é algo que traz resultado nas nossas vidas, porque não podemos ser conduzidos pelos nossos 5 sentidos, pela nossa alma, mas sim pela palavra de Deus. Não é aquilo que vemos, mas é aquilo que cremos. Não andamos por vista, mas nós andamos por fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Assim nós somos conduzidos, porque o coração é enganoso. Não temos que ser conduzidos pelo nosso coração, mas sim pela palavra de Deus. Por isso não dê crédito e ibope para as trevas. Confie em Deus e em seu poder, porque Ele está à frente desta batalha. Ele está à frente de toda e qualquer situação na sua vida que pode ser contrária. Que humanamente falando hoje, você não vê saída, você não vê solução. Mas Ele tem o poder de transformar, de mudar. O dono do tempo, aleluia, Ele é soberano. Ele sabe o momento certo, a hora certa de intervir, de agir diante do propósito e do chamado, para que o nome dEle seja glorificado na minha e na sua vida. Deus, Ele se encarrega do milagre. Nós precisamos ouvir, crer e andar em passos de fé, nos mover em fé. Como Ele vai fazer? É responsabilidade de Deus. Como Ele vai fazer? Cabe a Ele, compete a Ele. Mas a nós, aleluia, precisamos abraçar esta palavra, Surianda Lamaias. O que o Senhor tem te falado, meu amado, nesses dias? O que o Senhor tem te prometido? O que Ele tem testificado no teu coração, aleluia, Ele é fiel. Ele é fiel se você colocar toda a sua confiança na sua palavra. E você reconhecer que é por Ele, é por Jesus. Não é por aquilo que somos, por aquilo que temos. Humanamente falando, não é pela sua capacitação, não é pelo seu conhecimento, não é pela sua técnica, não é pelo seu diploma, não é pelo seu cargo, mas é por aquilo que Jesus é. E Ele pode fazer em nós e através de nós. Não importa quantas vezes talvez você falhou. Você fracassou, eu fracassei, não tivemos êxito, sucesso em algo que nos frustrou, que nos decepcionou. Não importa se as pessoas lá fora, no mundo lá fora te desprezam, não acreditam no seu potencial, se veem você como um derrotado, se lançam palavras de maldição sobre a sua vida, aleluia, importa o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, aquilo que Ele diz a mim e a você, quando nos apropriamos, aleluia, aleluia. Nenhum mal tem poder de vir sobre a sua vida, meu amado, sobre a sua casa. Nenhuma obra contrária, nenhuma palavra de maldição, de inveja, de ciúme. Nenhuma palavra das trevas para tentar te parar. Nós temos que olhar com a ótica de Deus. Muitas vezes temos que parar e acalmar o nosso coração, aquietar a nossa alma e perguntar para o Senhor, né, pedir para que nós possamos ver como Deus está vendo essa situação, porque em tudo o nome do Senhor é glorificado. Não há derrota, fracasso para quem serve ao Senhor, para quem é mais que vencedor em Cristo Jesus. E pelo seu sangue, aleluia, Ele nos tornou mais que vencedores. E pela sua palavra, como eu já mencionei, talvez hoje uma situação contrária, adversa aos nossos olhos carnais e humanos, seja algo contrário, algo que não é algo que você tenha aguardado e esperado, mas creia que é uma grande oportunidade do agir e do mover de Deus na sua vida, na minha vida. Se nós crermos desta forma, nós vamos vivenciar coisas grandes, poderosas da parte do Senhor. Porque quando somos gratos, isso muda.
Isso muda toda e qualquer situação quando você consegue ser grato por tudo aquilo que vem da parte do Senhor para as nossas vidas. Ouça algo, Satanás trabalha quando duvidamos, mas Deus trabalha quando temos fé, quando cremos, meu amado. Eu preciso concordar com Deus e com sua palavra. Ele trabalha ao nosso favor, aleluia. A palavra de Deus é o próprio Deus, é o Espírito de Deus. E quando nós concordamos com esta palavra, ela começa a trabalhar em nosso favor. E nós podemos experimentar, usufruir, tocar tudo aquilo que está preparado para nós, meu amado. Há muito mais quando a presença de Jesus está no nosso barco, na nossa vida. Nós podemos assim, um paralelo, como exemplo. Ele nos conduz, Ele nos dirige, e nós começamos a experimentar o sobrenatural, a vivenciar, porque as pessoas ali, elas ficaram pasmas diante das maravilhas e daquilo que, através da palavra liberada, você conhece o texto. O barco foi quase a pique, o barco quase afundou. O que vem da parte de Deus para nós sempre será abundante, abundante em todas as áreas, para que vidas sejam abençoadas. A abundância de Deus vem em nós e através de nós, para que possamos tocar vidas, para que possamos abençoar vidas. O que a palavra nos diz? Que eles precisaram de um outro barco. Eles precisaram ali estar dividindo em um outro barco tudo aquilo que eles haviam ali pescado. O que eu entendo na palavra liberada sobre a tua palavra multiplicação? Eles ficaram ali pasmos diante do milagre da pesca que haviam feito, e é algo tão maravilhoso e grandioso. Imagina aquele barquinho querendo afundar, tantos peixes e peixes que eles tiveram que dividir, compartilhar. Eles tiveram ali que estar distribuindo em outro barco. O que eu entendo? Aquilo que Deus tem para nós não é somente para nós, amém? Você entende este princípio? Quando eu sou grato e honro a Deus com tudo aquilo que Ele me dá, Ele nos dá, através de recursos e provisão, eu sou um canal de bênção, eu sou um instrumento de bênção, aleluia. E eu preciso reconhecer Deus, Ele é a fonte, Ele é a fonte. Aí, quando eu dizimo, quando eu oferto na casa de Deus, é por amor, é por gratidão, é porque eu reconheço que veio do Senhor. E tudo aquilo que Deus me dá, tudo aquilo que Deus nos dá, nós somos mordomos, nós administramos, mas tudo é dele. E tudo aquilo que o Senhor nos dá, toca o seu altar, toca a vida do meu irmão, da minha irmã. Isso é reino de Deus, meu amado. Isso é reino de Deus, isso é nós reconhecermos que Ele tem nos dado para que possamos saciar a necessidade de outras pessoas, de vidas, tocar vidas, por tudo aquilo que Deus é, por tudo aquilo que Ele tem feito. A fonte é Ele, tudo vem dEle. Quando eu entendo esse princípio de dependência de Deus, meu amado, eu começo a realmente receber algo que vem somente dEle. Só Ele pode dar, só Ele pode fazer. O Espírito Santo traz um contentamento, Ele traz uma alegria, Ele traz uma gratidão, aleluia. E Deus, nesta noite, algo que o Espírito Santo ministra no meu coração, que Ele quer tirar, literalmente, tudo aquilo que está raso, superficial nas nossas vidas, e nos conduzir em águas mais profundas, em níveis maiores de relacionamento, de intimidade. Jesus deu a ordem: mar adentro, no profundo, não no raso, mar adentro. É lá que você vai me conhecer, Abassuri Alamaias. É lá que você vai receber, é lá que eu vou ter um encontro com você, é lá que você vai ouvir a minha voz, os meus ensinamentos, meu amado. Há algo mais profundo que está disponível para mim e para você, para que possamos tocar. Ele quer nos tirar da zona de conforto, do nosso comodismo. Ele mesmo nos encoraja. Há águas que dão-nos
nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, há águas mais profundas, diz a palavra. Nós sabemos que há, e Ele nos convida hoje a um relacionamento mais profundo. Eu tenho buscado isso em Deus, igreja. Eu tenho experimentado coisas maravilhosas. Tenho aprendido a ouvir a voz do Espírito Santo. Hoje mesmo, antes de estar aqui, um jovem me procurou para orar por ele, da rua de casa ali. Eu olhei para o relógio, Senhor, eu preciso tomar banho e me ajeitar. O Espírito Santo falou, ora por ele, na idade do meu menino mais velho. Quando ele chegou lá em casa, com uma crise de ansiedade muito grande, eu nem contei para o Jackson, não deu tempo, uma crise de ansiedade muito grande. E ele não parava, eu falei, né, filho, o que aconteceu? Ele não conseguia falar. Aí eu falei, eu vou encostar a porta, né, para que quem passar ali não veja, né, não constranger. Vou fechar a porta aqui, nós vamos orar. Quando eu fechei a porta, ele não quis permanecer, ele quis sair, ele quis fugir. Ele queria a oração, ele pediu para mim orar, ele foi até lá em casa, mas quando eu falei, vamos orar, né, o Espírito Santo já deu algumas direções. Eu fechei a porta, ele se virou e quis abrir e quis sair. A pessoa que estava com ele falou, não, você vai ficar. De uma forma simples, mas eu senti um poder de Deus, uma presença tão grande. Eu pude orar com ele, e aquele menino se transformou imediatamente. Todos aqueles sintomas, era crise de ansiedade, era crise, assim. Ele estava... os irmãos conhecem, né, sabem um pouco, né? Então, assim, ele estava sentindo tudo. E quando eu orei por ele, pude ministrar algo. Ele se acalmou, ele sorriu para mim. Veio uma paz que excede todo entendimento. Eu convidei ele para estar aqui na igreja, no culto de jovens. Mas assim, são oportunidades que o nome do Senhor é glorificado, meu amado. Glória a Deus. Não duvide, apenas creia. Não questione, apenas exerça a sua fé. Se posicione diante da palavra liberada, independente de várias tentativas, sem resultado, sem sucesso algum, porque lembramos que sobre a palavra do Senhor, sobre a palavra dele, assim nós caminhamos. O propósito em nossas vidas, amados, o propósito que o Senhor tem em nossas vidas é maior que os nossos sonhos, você crê? E é maior que as nossas derrotas e fracassos. O propósito dele é maior que tudo. E ele vai se cumprir. Deus, ele não vai diminuir o tamanho. Deus não diminuirá as suas promessas. A mim, a você, mas Ele nos fará crescer até que cheguemos ao tamanho delas. Ele nos firmará, Ele nos fortificará, Ele confirmará, aleluia, até que alcancemos, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Fazendo um paralelo aqui com a nossa vida, meu amado, minha amada. O barco muitas vezes pode representar o centro da vontade de Deus, onde Jesus quer que estejamos. E quando Jesus está no nosso barco, Ele mostra o caminho e a direção a seguir. Se em determinado momento das nossas vidas descemos do barco, muitas vezes pode significar, simbolizar sair da direção de Deus, do propósito, sair, abandonar a igreja, o chamado, sair daquele posto que Jesus te colocou, te posicionou, sair da posição do seu lugar preparado. Por isso, não desça do barco, porque ele é um instrumento que te levará ao lugar do propósito, do chamado, aonde Jesus vai te honrar. Aleluia. Aguarda com perseverança, com paciência. Aguarda no teu coração. Cuida do teu coração, para que você possa, aleluia, ser conduzido. As redes representam o talento, a capacitação, promessas, projetos que Deus colocou dentro de nós. E muitas vezes lavar as redes significa enterrar, abortar, jogar fora aquilo que Jesus colocou dentro de nós. Tudo que Ele depositou em nós, todo o potencial, meu amado,
Não lave as suas redes, não desista daquilo que Deus te deu, daquilo que Ele quer realizar em você e através de você. Não retroceda, permaneça fiel. Se esse barco representa aquilo que nos conduz, então essas redes são as ferramentas que nós iremos usar em favor da obra, em favor do reino de Deus. Por quê? Porque nós somos instrumentos nas suas mãos. Somos instrumentos para ser usados. Aleluia! Eu quero concluir dizendo que os peixes significam o quê? As almas, as vidas que levamos para o Senhor, que conduzimos ao Senhor os frutos. Os peixes são a colheita, aquilo que Jesus delegou sobre a igreja está sobre nós, Esse transbordar, entende? Quando eu estava me preparando e orando e buscando, e o Espírito Santo ministrando no meu coração, Senhor, confirmado cada palavra neste lugar, tantas palavras neste lugar, e é chegado o tempo do cumprimento delas, e o Senhor diz que Ele conta comigo e com você. Aleluia! Porque o propósito é muito maior. Lembra? Futuros apóstolos, discípulos, pescadores de homens. O propósito é muito maior. Além do teu trabalho, da tua profissão, do teu ofício, hoje Ele nos chama para algo muito maior, que é buscarmos as vidas, resgatar as vidas, evangelizar. São almas para o Senhor. E está chegando o tempo, diz o Senhor, neste lugar, que nós iremos contemplar. Aleluia! Neste lugar, na sua vida, no seu ministério, no seu chamado. O transbordar, eu quero declarar, eu quero profetizar algo. O poder de Deus na sua vida, a autoridade de Jesus e a habilidade no Espírito, delegada sobre a igreja. E nós vamos marchando, conquistando. Este é o tempo propício, este é o tempo preparado, é chegado o tempo. O Senhor está estabelecendo todas as coisas, e é sobre a igreja uma posição de governo. Está em nós, não está. A política nos governantes está em nós, se nós declararmos e crermos nessas verdades, andarmos em fé, aguardando com expectativa, profetizando, meu amado, sob a tua palavra. É isso que o Espírito fala hoje para nós, sobre a palavra. Não é nada sobre mim e sobre você, não é nada daquilo que temos ou que somos, mas é tudo sobre Ele. E quando nós entendemos que é tudo sobre Ele, nós começamos em Deus, em Cristo Jesus, a estarmos cooperando, a trabalhar em parceria com Deus, para que nós possamos vivenciar coisas grandes e poderosas, tremendas neste lugar, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Eu quero chamar o ministério. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.